Conservação de cosméticos do bem é o tema de hoje. Eu sou Renata Franco e essa é mais uma videoaula da Maratona Cosmetologia do Bem. Esse assunto é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, principalmente aquelas que vivem de receitas que são pegas na internet aleatoriamente. E é um assunto muito importante porque envolve segurança e saúde. Porque a utilização de cosméticos não conservados pode contaminar o usuário, e o outro porque a utilização de cosméticos nocivos pode prejudicar a sua saúde. Um estudo realizado na Inglaterra em 2004 analisou 20 amostras de tecidos mamários cancerosos e dessas 20, em 18 foram encontrados parabenos, que são os conservantes comumente utilizados em cosméticos tradicionais. Tudo bem, é muito difícil estabelecer uma relação de causa e efeito entre esses produtos, os parabenos e o câncer de mama, mas de uma forma ou de outra, podendo evitar, é sempre melhor, não é mesmo? Então coloca aí nos comentários que eu quero saber se você teve alguma experiência com conservantes nocivos utilizados em cosméticos, que pode inclusive ter te dado alergia, ou até mesmo com a utilização de cosméticos não conservados. E não podemos esquecer que a Maratona Cosmetologia do Bem é um oferecimento do Programa Cosmetologia do Bem, que é o nosso curso completo sobre cosméticos naturais, onde a gente aprofunda mais nesse universo. Então, se você tem interesse, a gente abre poucas turmas por ano. Já vai ter uma nova turma por aí. Então, acessa o link curso.cosmetologiadobem.com.br se você quiser aprofundar e saber todos os detalhes sobre o nosso curso. Se você quer se aprofundar, o programa Cosmetologia do Bem é o próximo passo aí, após você percorrer essa nossa maratona. E falando em programa Cosmetologia do Bem, deixa eu compartilhar aqui um feedback de uma aluna nossa que a gente fica muito feliz em ver o resultado que ela teve. Essa aluna nos mandou um e-mail no momento de obter o seu certificado. Oi, obrigada meninas, obrigada por tudo. Estou imensamente feliz por ter decidido participar do PCB, que é o Programa Cosmetologia do Bem. Demorei um pouco para me dedicar aos estudos do curso devido a alguns problemas, mas consegui e amei o resultado. Sou um pouco cautelosa e tive muito medo de começar a fazer os produtos e ter algum tipo de problema, mas comecei. E foi muito importante para mim, minha saúde física e principalmente emocional. Um super beijo para vocês. A gente não quis identificar a aluna porque, como foi um contato por e-mail, a gente prefere deixar isso em sigilo. Mas esse tipo de depoimento, como vários outros que nós recebemos, a gente gosta muito de compartilhar porque às vezes é o sentimento comum das pessoas, né? Às vezes de ter medo de começar e após ter começado ter um retorno bem satisfatório e ficar muito feliz com isso e compartilhar com a gente. Então, a gente quis aqui também compartilhar com você esse depoimento. Então, agora que eu já te contei como você pode se aprofundar, tira uma curiosidade minha e coloca aqui nos comentários qual que é a sua profissão, qual que é a sua formação, com o que você trabalha. É uma forma de eu te conhecer melhor e planejar cada vez mais conteúdos interessantes para você. E o que você pode fazer para contribuir com o crescimento do que a gente chama de time do bem é chamar todo mundo que você acha que possa se interessar por esse tema e deixar o seu feedback aqui pra gente. Então vamos até a nossa aula e espero que eu esclareça todas as suas dúvidas sobre cosméticos do bem. Então, a nossa aula é sobre conservação de cosméticos do bem. Nós vamos passar aqui um webinário que nós fizemos para os nossos alunos do curso Programa Cosmetologia do Bem. Então, alguns momentos nós vamos fazer referências aos módulos e algum ponto de conhecimento que está dentro do curso, mas de qualquer forma vai ser possível entender e levar esse conhecimento para você. Então, começando, o que é um conservante, né? Conservante é uma substância que tem a função de prevenir a proliferação de micro-organismos no cosmético. E esses micro-organismos, eles podem ser bactérias, bolores ou leveduras, que são os principais quando se trata de um cosmético. É um item muito importante, porque ele tem a ver com a segurança do uso de um cosmético, né? E eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre uma premissa básica que aborda esse conceito.
cada tipo de micro-organismo, ele depende de uma condição específica para o seu desenvolvimento, né? Então, as bactérias, elas precisam de umidade, de nutrientes, de calor e oxigênio na maioria dos casos. Os nutrientes seriam os cosméticos, né? Que elas se desenvolvem pelo cosmético, através dos cosméticos, se nutrindo dos cosméticos. E as outras condições favorecem ou não o desenvolvimento de cada micro-organismo. As leveduras, elas são desenvolvidas na presença de água, de nutrientes e na ausência de oxigênio. Esse ponto aqui é importante destacar, que uma aplicação e um exemplo que pode ser dado é o desenvolvimento de leveduras nas condições quando você insere uma erva fresca num produto anidro, ou quando se faz um extrato oleoso com erva fresca, porque aí tem a liberação de água numa condição de ausência de oxigênio, né? Porque pela condição da formulação anidro, e aí tem-se o desenvolvimento de leveduras. E os bolores se desenvolvem na presença de água, nutrientes e oxigênio. Então, a abordagem, né, da transição do cosmético tradicional para o cosmético natural envolve a substituição de conservantes que antes que num cosmético tradicional não são aprovados pelos órgãos certificadores de cosméticos naturais. E aqui tem alguns exemplos que são os parabenos, os liberadores de formaldeídos, a metil-isotiazolinona, o triclosan e outros. Tem outras substâncias também que são utilizadas como conservantes em cosméticos, principalmente nos tradicionais, e que, quando se trata de cosméticos naturais, elas não podem ser utilizadas. E elas não podem por algum motivo, né? Algum estudo indicando algum problema, um potencial de risco, ou até comprovando esse risco. E aí, os órgãos certificadores de cosméticos naturais trazem uma lista de substâncias que são aprovadas por eles para ter um cosmético natural, mas não necessariamente as substâncias são substâncias naturais. E por algum motivo de ausência de risco, ou até o momento, né, elas podem ser utilizadas em cosméticos naturais. E algumas delas são o ácido benzoico, o ácido deidroacético, o ácido sórbico, o álcool benzílico, o benzoato de sódio ou benzoato de potássio e o sorbato de potássio. Tem algumas outras também, que são essa lista aqui foram tiradas a referência foi o IBD, mas o próprio IBD cita outros, e a Ecocert também tem a abordagem dela. Os exemplos aqui dessa lista são do IBD. Então, o que eu queria destacar, muito importante, que é a premissa básica que eu tinha feito referência no primeiro slide, que é importante pensar, é que o risco de se usar conservantes é menor do que utilizar um cosmético sem conservantes contaminado. Tá? Então, é muito importante ter isso em mente, principalmente para quem tem a intenção de presentear, né, ou de fazer a produção para comercialização. É muito importante se atentar para o uso de conservantes e não querer, assim, tapar o sol com a peneira, né? Às vezes a gente fica com esse viés de natural muito intenso e se esquece disso, assim, fica querendo utilizar só substâncias naturais e acaba cometendo um grande equívoco aqui nesse assunto, que é muito importante. Então, o espectro assim, o que um bom conservante ele deve oferecer, né? Que entra nessa questão do espectro de atuação do conservante. Ele tem que oferecer proteção contra os diversos tipos de micro-organismos que podem ser desenvolvidos nele, né? No cosmético, que seria uma proteção contra bactérias, bolores e leveduras. Ele tem que ter uma atuação no pH do cosmético. Não adianta ter uma substância que ela atua como conservante, mas na hora que
no pH necessário do cosmético, ela é inativada, então é importante atentar a isso. Ela precisa ser estável, né, a uma ampla faixa de pH e temperatura, principalmente de temperatura por causa da variação, né, de calor, de exposição ao calor, sol e etc. A substância conservante ela não pode ser inativada por causa disso. Ele deve ser compatível com os ingredientes da formulação e com a embalagem. Não pode alterar as características do produto final ou alterar minimamente, né? Porque a gente sabe que tem algumas substâncias que fazem alguma alteração na cor ou no aroma, mas um conservante ideal é aquele que não altera essas características. Ele não pode ser agressivo à nossa saúde e ao meio ambiente. E ele deve ser aprovado pelas agências reguladoras, né, pela Anvisa, no caso. Ele deve ser ativo em baixas concentrações. Vocês vão ver que assim, ele não adianta você ter uma substância tida como conservante, mas que você tem que utilizar ela só é ativa a 10% da formulação. Um conservante, em geral, utiliza-se 1%, 0,6%, então é uma outra característica importante. E para atender todos esses requisitos, uma solução é a associação de mais de uma substância para ampliar o espectro de atuação do conservante, para que atenda todos esses requisitos que eu mencionei acima, principalmente em relação à proteção contra os diferentes tipos de micro-organismos. Então, o que as empresas de produtos químicos fazem, e eu vou detalhar mais para frente, é desenvolver um produto que envolva vários componentes, né, várias daquelas substâncias que eu mencionei que são aprovadas pelos órgãos, pelo IBD, por exemplo, pela Ecocert, e que promovem uma conservação e uma proteção do cosmético. Um outro ponto importante que eu queria destacar e que eu vejo que é dúvida de muita gente é a diferença entre conservante e antioxidante. Os antioxidantes são substâncias que previnem a oxidação de outras. Então, um exemplo disso é a adição da vitamina E, que é um antioxidante, em óleos vegetais, que estende a vida útil do óleo, evitando que ele se rancifique, mas não pela questão da conservação, e sim pela questão de não deixar que o óleo vegetal se oxide, tá? Que é o que é tratado como rancificação. Já o conservante, ele controla o desenvolvimento microbiano pela redução ou inibição da atividade microbiana. E aí, assim, dá para ver que são coisas bem distintas, né? E, além disso, os conservantes, eles têm a função de serem o que a gente diz que é sida, né? Que ele mata, que é biocida, né? Ele mata ou elimina os micro-organismos. E tem o estático, que é o bacteriostático, que impede a multiplicação do micro-organismo. Então, entrando aqui no item dos novos conservantes do bem, criar formulações livres de parabenos. A gente menciona parabenos porque é a substância conservante que vem dos cosméticos tradicionais que tem sido mais mencionada atualmente. O desafio é criar essas formulações livres de parabenos ou outros conservantes, mas que sejam igualmente eficazes e contra os micro-organismos, e esse é um grande desafio para os formuladores de cosméticos naturais. Essa lista de cosméticos naturais, de conservantes, né, para cosméticos naturais, ela nunca é exaustiva, porque, como eu falei, o mercado de insumos cosméticos de cosméticos naturais está sempre criando e desenvolvendo novos produtos para atender o mercado. Então, os conservantes naturais que a gente vai abordar aqui, que é a revisão do módulo, e eu incluí também o mix de conservantes que já estava né, na última atualização do módulo Conservantes do Bem, para fazer uma visão geral de tudo que vai ter nesse módulo. Então, é o mix de conservantes,
que é o Optifen, que é um nome comercial que eu vou detalhar mais para frente, o Spectratraste, o Caprilil Glicol, o Nipaguard e o sorbato de potássio associado ao benzoato de sódio. E aí, para cada um deles, eu vou tratar, vou discriminar o nome comercial e a empresa produtora, o nome NCI, a descrição, o pH de atuação ótimo, né, de cada substância, a sensibilidade térmica e a dosagem de cada substância dessa. Então, o que é importante destacar e explicar para vocês entenderem, não fazerem confusão em relação à nomenclatura dessas substâncias. O mix de conservantes, por exemplo, foi um nome de batismo carinhoso que a gente deu, porque a princípio a gente só abordava ele, né, como conservante de produtos oleosos ou emulsões, mas ele tem um nome comercial, que é o Optifen, que é produzido pela Ashland, que é a produtora dele. E o nome NCI ele é a associação de 3 substâncias, que é o álcool benzílico, o ácido benzoico e o ácido deidroacético. Então, ele é a combinação do ácido benzoico e o ácido deidroacético em álcool benzílico. Ele é um líquido claro e amarelado e possui o espectro microbioestático, ou seja, ele inibe o desenvolvimento de micro-organismos da atividade contra bactérias, mofo e leveduras. E ele possui características oleosas, e é por isso que ele só pode ser adicionado em formulações anidras, né, com potencial de contaminação com água, ou em emulsões. A faixa de pH, o pH dele, para que ele é ativo, é até 6,4, e ele tem sensibilidade térmica acima de 80 graus Celsius, então ele tem que ser adicionado em formulações abaixo de 80 graus Celsius para não ser inativado, e a dosagem recomendada pelo fornecedor é de 0,3 a 1%. É importante destacar que essas informações todas são dos fornecedores, tá? O Spectratraste é uma outra substância que tem o nome comercial de Spectratraste e foi desenvolvido pela Inolex, que é a empresa produtora dele. E o nome NCI é esse nome que está mencionado aqui na apresentação. A Luísa está perguntando aqui sobre a sensibilidade térmica. É isso mesmo, tá? Acima de 80 graus, ele é inativado. A sensibilidade térmica trata disso. É quando é a temperatura máxima, a partir que dessa temperatura a substância é inativada, ela não desempenha a função de conservante. Então, voltando aqui, o Spectratraste, ele é a associação dessas 3 substâncias. O Spectratraste, então, ele atua numa ampla faixa de pH e em relação à sensibilidade térmica, deve ser evitada uma exposição prolongada a temperaturas elevadas. E a informação é que quando se prepara formulações a 90 graus Celsius, a exposição deve ser limitada a 2 horas, né, do conservante na formulação. E quando se prepara formulações a 60 graus Celsius, a exposição deve ser limitada a 6 horas. Então, o ideal é utilizá-lo a temperaturas mais baixas. E a dosagem é de 0,7 a 1,2% da formulação. Tratando agora sobre o caprilil glicol, que foi até uma substância que muito perguntada, né, para a gente. Vocês não abordam sobre o caprilil glicol, tem problema utilizá-lo e tudo. Aí a gente incluiu aqui. O nome comercial, ele existe em mais de uma empresa, uma fabricante, né? Então, são todos esses nomes aqui, que são os nomes que as empresas batizam, né, o produto dela, que elas fazem como se fosse um produto registrado, né, para marcar. Então, tem o LexGuard, que é da Inolex,
esse PRZV Free, que é de Preservative Free, da Spec Chem, o Purolan, que é da Lanxess, o Octiol, que é da Minasolve, Optifen OD da Ashland, Dermosoft Octiol da Dr. Streammans, mas todos eles são o caprylyl glicol. Então, o nome NCI é caprylyl glicol, tá? Eu coloquei o título aqui para cada item, eu coloquei o nome, eu não segui uma regra, tá? Eu coloquei um nome que eu acho que vocês vão fazer uma associação mais rápida. Por exemplo, o mix de conservantes não é nem o nome NCI, nem o nome comercial. Já que o caprylyl glicol, eu coloquei o nome NCI até porque tem mais de uma empresa produtora. Agora, para o Spectra Trash, está o nome da empresa produtora, porque ele é mais de um componente, tá bom? A Josiane está perguntando como interpretar essa ampla faixa de pH. É uma informação que foi dada pelo fornecedor, e aí, quando ele menciona isso, é porque ele menciona a faixa de trabalho de um cosmético, entendeu? Então, ele atende a toda a faixa de trabalho de pH de um cosmético. O caprylyl glicol, ele é um líquido claro e incolor. Ele é um emoliente de alta pureza, então ele tem duas funções, né? Além de ser conservante, ele pode reduzir a perda de água na pele, que é essa função de emoliente, deixando-a macia e suave e fortalecer o efeito hidratante do cosmético. Então é interessante esse apelo, né? De uma substância que é conservante e, além disso, adiciona um outro efeito na formulação, quando se tem a intenção de ter esse efeito, obviamente. Ele é um produto com efeito antibacteriano de amplo espectro. Ele inibe bactérias gram-negativa e bactérias gram-positiva, leveduras e mofo, que são os bolores, né? Ele pode ser utilizado em produtos cosméticos com conceito conservante zero, que é aquele conceito que eu expliquei antes, de autoconservantes, né? Autoconservação, porque ele não é tratado como um conservante. Só que ele possui uma ação moderada contra fungos. Ele aí vale destacar, né, que ele é um líquido incolor acima de 33 graus Celsius, isso foi mencionado por um desses fornecedores, e é um sólido ceroso branco em temperaturas menores que 30 graus. E ele possui características oleosas. O pH dele também seria de ampla faixa, foi mencionado como ilimitado pelos fabricantes, e ele tem uma sensibilidade térmica acima de 80 graus, então ele é estável abaixo de 80 graus. E a dosagem dele varia conforme o produtor. E aí aqui a gente mencionou alguns deles, tá? Aí vocês vão ter acesso a essa informação para utilizar. E é importante verificar onde é comprado, qual que é a dosagem, porque às vezes eles podem estar com um fornecedor e mudar o fornecedor. E aí é importante estar atento a isso, por causa da variação da dosagem. O Nipaguard, que é um outro produto conservante, né, que é da empresa da Clariant, que é uma fabricante de produtos químicos que tem vários ramos. Então, é da Clariant Personal Care, que é a parte dedicada a insumos cosméticos. O nome, ele é uma associação de várias substâncias, né, de 3 substâncias, que são essas 3 listadas aqui, no nome NCI. Ele é um agente antimicrobiano de amplo espectro, desenvolvido para conservação em vários cosméticos e artigos de higiene pessoal. Ele é um líquido amarelo e fornece atividade contra as bactérias gram-positivas e gram-negativas, leveduras e bolores. Ele conserva a atividade na presença da maioria dos ingredientes cosméticos e ele é ligeiramente solúvel em água.
que é um aspecto positivo comparado aos outros conservantes de características oleosas. Ele é prontamente solúvel em ingredientes de fase oleosa e em muitos solventes orgânicos. O pH de atuação dele é de 4 a 8, que é interessante para aplicação cosmética, e ele fica estável em uma ampla faixa de temperatura até 80 graus Celsius, só que ele é indicado, né, convenientemente adicionado durante a fase de arrefecimento, que é de esfriamento, a uma temperatura inferior a 40 graus Celsius, que é o que a gente indica para evitar qualquer tipo de inativação. Então, é interessante obedecer essa faixa máxima de 40 graus Celsius, apesar deles mencionarem de ser estável até 80 graus Celsius. E a dosagem dele é de 0,5% a 1,5%. E agora, uma novidade que a gente está trazendo é uma associação do sorbato de potássio com benzoato de sódio, para potencializar o efeito conservante, que a gente já trazia do sorbato de potássio. Tá? E aí, o nome comercial, né, é benzoato de sódio, a empresa é a Merck, e o sorbato de potássio é a Chemseed. O nome NCI é o nome dessas substâncias em inglês, que é o sódio benzoato e o potássio sorbate. E a descrição de cada um deles, do benzoato de sódio, ele é um agente antimicrobiano com função condicionante. Ele é encontrado na forma sólida, em pó ou em flocos. Ele possui eficácia antibacteriana e antifúngica moderadas. Ele pode ser aplicado em todo tipo de cosmético, no entanto, apresenta redução do seu efeito com proteínas, glicerol e surfactantes não iônicos. E por isso, pelas restrições, aí a associação do sorbato com benzoato é importante para associar a restrição de um com de outro, um cobrir a restrição do outro e potencializar o efeito conservante. A Luísa está perguntando se pode-se dizer que o Nipaguard é a melhor opção de uma forma geral. É difícil falar isso assim, né, de uma forma geral, porque cada um vai ter uma restrição de aplicação numa condição ou em outra. É importante avaliar a situação do cosmético em si para ver qual seria a melhor solução, porque aí entra também até o custo, né, do conservante. Então, por exemplo, se é uma formulação que cabe bem a utilização do sorbato com benzoato e que ele vai que essa associação vai desempenhar um poder de conservação bom e infinitamente mais barato do que o Nipaguard, então seria interessante optar por eles, tá? Então é importante avaliar caso a caso. Então, continuando aqui, o sorbato de potássio é um antimicrobiano e conservante utilizado em diversos alimentos e produtos de cuidados pessoais, né? Ele é uma substância que inibe o crescimento de fungos, leveduras e bactérias para preservar a qualidade dos alimentos, bebidas ou produtos cosméticos, e ele é encontrado na forma de pó ou pellets branco. A gente aqui tem ele na forma de pellets brancos, são uns microcilindrinhos brancos e eles são super solúveis em água, por isso indicado em formulações aquosas. O pH do sorbato é até 6 e do benzoato é mencionado até 4, a sua eficácia é ótima, mas ele é ativo ainda em pH acima de 4, só que ele vai caindo a sua eficiência. A sensibilidade térmica não se aplica e a dosagem recomendada é do benzoato de 0,1 a 0,5 e do sorbato máximo de 6%. E aí, vale mencionar que algumas pessoas têm sensibilidade, assim, a questão do cosmético natural não significa que nunca ninguém vai ter alguma restrição de uso ou sensibilidade só por ser natural, ou por conter substâncias aprovadas, não necessariamente naturais, mas que são aprovadas para serem utilizadas em cosméticos naturais. O sorbato, ele pode... Aí, assim, cada pessoa pode apresentar sensibilidade a qualquer tipo de ingrediente, né?
Então, o sorbato, a gente já viu casos de pessoas apresentando restrição de uso. É importante testar com uma concentração mais baixa para ver se continua apresentando e caso não atenda, aí deve-se recorrer a um outro tipo de conservante. E aí a gente está estudando ainda para as formulações que a gente indicou o uso de sorbato, utilizar o Nipaguard. Isso foi até uma questão que a gente levantou, porque o sorbato ele é amplamente usado na indústria alimentícia. E a mucosa ela é muito mais sensível, né? Então, quando você está comendo iogurte ou coisas do tipo, o conservante é o sorbato. Então, a gente ficou surpresa mesmo. Foram 2 alunas, né, que demonstraram uma hipersensibilidade ao sorbato, mas não é algo comum da gente ouvir relatos. Mas e por isso a gente está aqui apresentando outras opções, né? Então, eu resolvi trazer aqui essa regra geral para o cálculo de conservante, para esclarecer de uma vez por todas, para aplicação para todo tipo de conservante que a gente traz aqui, que seria a quantidade de conservante em gramas, ela é igual à massa total da formulação em gramas, vezes o percentual recomendado do conservante, que é a dosagem, dividido por 100, menos esse percentual recomendado do conservante, que é a dosagem. Tá bom? Lá na tabela de introdução de cada módulo, a gente trouxe isso, mas já aplicado para os conservantes que a gente estava abordando. Mas aí, essa regra geral é interessante, que deixa vocês livres para utilizar todos esses conservantes e calcular com base na intenção de vocês, né? Porque a dosagem de cada conservante é diferente, então vocês conseguem ter autonomia para fazer esse cálculo. Aí vai ficar aí também para vocês consultarem. E uma outra dúvida, né, que eu trouxe é a ordem de ajustes na formulação. Então, o passo 1 é executar toda a formulação que está lá indicada em cada módulo, em cada formulação, e lá no modo de fazer. Aí, em geral, a adição do óleo essencial é a última etapa. Na sequência, deve-se ajustar o pH, conforme a tabela da introdução de cada módulo, e na sequência adicionar o conservante, calculado pela fórmula que eu trouxe no slide anterior, tá? E aí o cosmético está finalizado. Então é importante destacar isso, assim, cada formulação você deve consultar a tabela que está na introdução de cada módulo para ajustar o pH e adicionar o conservante na sequência. Ok? E, por fim, eu queria destacar, né, isso já estava lá no módulo de conservantes do bem, que o desempenho real dos conservantes e a determinação do tempo de validade de cada formulação são definidos a partir de testes laboratoriais. E o que a gente fornece aqui são indicações com base em referências e informações técnicas de duração de um produto cosmético e do conservante a ser utilizado. Mas para saber de maneira precisa é necessário realizar os testes em laboratório. Tá bom? E a gente chega ao fim. A apresentação é essa. Então, um beijo. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, beijo.